Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar a todo mundo que feche os seus olhos e vamos ter uma breve palavra de oração com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, a saúde, as oportunidades que o Senhor nos concede. E a principal delas é de estarmos aqui juntos para adorar o Teu santo nome, ó Senhor. O Senhor conhece, sabe o que vai no coração de cada um aqui, sabe das nossas necessidades, dos nossos conflitos, problemas, dificuldades. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor seja conosco, perdoando os nossos pecados, aceitando o nosso louvor e adoração. E seja conosco nesses minutos que se seguem para que possamos ouvir um pouco mais da Tua palavra, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Usa-nos conforme o Teu querer. Em nome e por amor de Jesus. Amém. O título do sermão dessa manhã é Jesus conhece a cada um. E eu não sei se isso é algo que conforta ou é algo que preocupa. Jesus conhece a cada um. Sabe, irmãos? Som? Poxa, agora... Obrigado, irmão. Eu não sei quantos de vocês já passaram por situações como essa. Início de relacionamento, namoro, você está ali começando a conhecer aquela pessoa, e aí chega o momento de conhecer a família. De conhecer a família. Assim como eu conheço cada vez mais um pouquinho mais de vocês. Já é a terceira vez que eu venho aqui pregar. Então significa que os irmãos são muito bondosos. Eu quero agradecer o convite do Leandro. Quero agradecer a paciência de toda a igreja. Vejo alguns queridos conhecidos aqui. Fico muito feliz. Obrigado, Leandro, pelo convite. E é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. E aí chega aquele momento de você conhecer a família da sua namorada, do seu namorado, e às vezes você fica meio preocupado, e você chega lá para conhecer as pessoas, e você fica assim pensando, será que as pessoas que eu vou conhecer são agradáveis? Se elas vão me aceitar? Elas vão gostar de mim? Será? E é uma preocupação. Será que alguém lá tem algum poder sobrenatural na família dessa outra pessoa? De repente é uma pessoa que tem poderes. De repente essa pessoa vai olhar para mim e vai ler minha mente. E aí a gente, especialmente quando a gente é jovem, é novo, é garoto, a gente começa a fantasiar coisas. Pensando. Porque no fundo, tem um que conhece a cada um de nós na íntegra, 100%. Esse é Deus. Tem um ditado popular que diz assim: quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela, não é isso? Coma 1 quilo de sal com ela. Por quê? Porque ninguém chega no primeiro momento e tira um livro de 800 páginas descrevendo do começo ao fim, entrega para você ler. Vocês são namorados? Alguém já entregou para o outro um livro de 800 páginas e falou, olha, eu sou assim, isso aqui está me descrevendo completamente. Não é assim. Quer conhecer? Conviva. Coma 1 quilo de sal juntos. Passa o tempo. E o namoro é importante para isso.
Você tem carro, dirige? Não? Oi? Não tem 18, já está namorando? Deixa eu pegar o cinto aqui e dar uma cintada. É brincadeira. Mas pretende ter, né? A gente tem sonhos. Você tem quantos anos? 16. Eu também, parece que não, mas já tive 16. Já tive 16 anos. E quantos sonhos? Eu falo para os meus filhos. Hoje meu filho tem 18 anos. E minha filha tem 15. Estão ali atrás. O tempo passa muito rápido. Extremamente rápido. E eu tinha muitos sonhos. Na idade desse menino aqui, era só sonho. Era um menino feito de sonho. Muitos sonhos. Muitos deles se concretizaram. Outros não. Outros ainda têm esperança que vão se concretizar. Mas o mais importante é a gente deixar tudo nas mãos de Deus. O fato é que quem nos conhece verdadeiramente é somente um, Deus. Ele verdadeiramente nos conhece. E o tema é: Jesus conhece a cada um. Nós vamos ler um trecho que está no livro de João, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, e diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu o quê? Os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Está escrito. Ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria de mencionar aqui para vocês nesse trecho. Primeiro, que fala a respeito desse banquete. E é interessante notar que esse banquete também é mencionado em Lucas, em Marcos, em Mateus, e nós lemos João. Então, João não traz todas as informações a respeito disso. Então, o correto seria lermos essa mesma descrição também nos outros evangelhos, para você ter uma visão mais ampla, porque cada um traz detalhes diferentes, ok? Possivelmente não teremos tempo para isso. Então a gente vai ficar aqui e a gente vai mencionar, mas os irmãos podem ler em casa e vocês vão ver um relato mais completo, ok? Mas aqui nós temos uma foto, tá certo? Mostrando
eu não sei se vocês conseguem ver daí, o Monte do Templo, o Monte das Oliveiras, Betfagé e Betânia, que é aquela partezinha ali de baixo. Então, quando a Bíblia menciona que Jesus estava lá na cidade de Betânia, a gente imagina assim uma cidade, né? Uma cidade grande ou média. Na verdade, era um vilarejo, tá certo? Uma pequena porção ali, que era a cidade de Betânia. E lá morava quem? Os amigos de Jesus. E a Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, e os irmãos sabem aqui o que aconteceu, né? O que significava aquela semana, o tamanho da importância daquela semana. Era a semana que a gente diria na nossa linguagem de hoje, era a reta final. Era a reta final, gente. O que aconteceu na sexta? A morte de Cristo. No domingo, a sua ressurreição. Então, eram 6 dias antes da Páscoa. Era assim. Você está vendo a linha de chegada ali na sua frente. E Jesus foi convidado ali para cear. O que a gente aprende com isso? Jesus sabia? Ou tudo aquilo pegou ele de surpresa? Como a mim e a você? Jesus sabia das coisas que iriam acontecer. Lá no Getsemane, quando ele orava e suava gotas de sangue, ele sabia, ele estava angustiado, ele sabia das coisas que estavam para acontecer. Mas ele aceita o convite. Talvez se fosse eu ia... Será que eu ia fugir? Talvez. Ou será que eu ia ficar trancado no meu quarto? Deprimido? Vou morrer. Lembre-se, ninguém matou Jesus, tá? Jesus se entregou. É totalmente diferente, né? Eu não posso fazer nada para parar uma bomba, uma bala. Eu não tenho um poder para isso. É diferente de Jesus. Então, se ele não se entregasse, ninguém conseguiria tirar a vida dele. Então, ele veio como sacrifício. Ele se entregou por mim e por você. Mas vamos falar um pouquinho a respeito das pessoas que estavam ali. Cortou um pouquinho, né, gente? Das pessoas que estavam ali naquela reunião. Não sei se ajuda, enfim. Mas a gente vai conseguir aqui. Vamos falar um pouquinho de Lázaro. Lázaro, a gente conhece. A gente conhece. O que tinha acontecido com Lázaro? Lázaro, eram 3 irmãos ali, né? Maria, Marta e Lázaro, tá certo? E eles eram amigos de quem? E o que é o conceito de amigo, gente? Amigo de Jesus, qual o seu nome? Luísa, Deus abençoe, parabéns. Está prestando atenção e sabe responder. Muito bem educada, parabéns. Eles eram amigos de Jesus. E a definição de amizade? Jesus passava tempo com eles, Jesus pousava na casa deles, conversavam, eles aprendiam. Amizade. E vocês se lembram da história? Quando Lázaro ficou doente, uma das irmãs pediu para alguém avisar Jesus. Jesus estava a uma distância que era 1 dia de viagem. Essa pessoa foi ter com Jesus. E Jesus falou: olha, eu vou, mas eu não posso ir agora. Eu não vou agora.
E essa pessoa voltou. E aí fala assim, ó, fala para Maria, para Marta, fala para as irmãs lá, que essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de quem? Para a glória de Deus. E aí aquela pessoa voltou e trouxe o recado. Só que quando ele voltou para trazer o recado, o que tinha acontecido com Lázaro? Tinha morrido. O fato é que Lázaro morreu e Jesus de fato foi para lá. Mas ele chegou 4 dias depois que Lázaro tinha morrido. Isso tem um significado importante. Porque na crença dos judeus, naquele momento, uma pessoa que tinha morrido até 3 dias, Deus poderia usar um profeta, poderia usar alguém para ressuscitar aquele morto, se ele tivesse morrido até 3 dias. Agora, se essa pessoa tivesse morrido há mais do que 3 dias, somente Deus consegue ressuscitar. Nenhum outro, o poder de Deus através de nenhum outro homem vai conseguir. Aí agora, para ressuscitar, é só Deus. Pensa comigo, as coisas que estão aqui descritas, que Jesus fez no passado, tinha ou não tinha um propósito? E quando Jesus chegou lá, era no 4º dia. E Jesus operou o milagre, e Lázaro ressuscitou, indicando assim, o quê? Que Jesus não era um simples profeta. Alguém, né? Diferenciado, era o Deus encarnado, era o Deus em forma de homem. Então ele chegou lá e no 4º dia ressuscitou a Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E aí aconteceu algo interessante, porque imagina você, se você ficar sabendo que uma pessoa que morreu há 4 dias, alguém foi lá e ressuscitou. Essa pessoa não fica famosa? Porque quem fez o milagre também já fica famoso e já era famoso. Mas a pessoa que morreu e ressuscitou também fica. E as pessoas vão chegar lá e perguntar ao Lázaro, como é que é lá o outro lado? Tinha um cara chifrudo com um tridente na mão, te dando umas espetadas? Ou eram umas nuvens, você ficava pulando de uma nuvem para outra, tocando uma harpa? Como é que era o outro lado? 4 dias, deu para você entender, você conheceu como é que é o negócio, é muito quente, é muito frio. Imagina, você não faria perguntas se estivesse lá naquela época? As pessoas queriam perguntar, queriam saber. E sabe o que Lázaro contou da experiência dele lá, depois da morte? Sabe o que ele contou? Nada. Por quê? Era segredo? Não, porque não tinha nada. Porque não tinha consciência. Porque Eclesiastes 9:5 diz que não tem consciência. Depois que você morre, acabou. Você está no pó da terra. E às vezes a gente fica ali em algum momento difícil, né? Fúnebre, ali no funeral de alguém, as pessoas do lado e se declarando para a pessoa que está ali inerte, morta, já não ouve, já não sente, já aquelas palavras já não adiantam. E quantas oportunidades nós perdemos de falar coisas boas para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente tem que valorizar ou deveria valorizar e a gente não valoriza, mas aí quando morre, aí parece que destrava a língua. E aí a gente vai e fala e se declara e fala, poxa, talvez se tivesse falado quando a pessoa estava viva, ela estava viva até hoje, né? Ia ter dado um ânimo diferente na vida daquela pessoa. Mas Lázaro não falou nada porque não havia nada para ser dito. Não havia uma experiência, né? Não existe consciência depois da morte. O que existe é um estado de inconsciência. Acontece que havia ali uma reunião, vocês estão vendo aí a foto dessa reunião lá no Sinédrio, está vendo a foto aí?
A gente voltou no tempo. Deu trabalho de voltar no tempo para tirar essa foto aí. Mas nessa reunião aqui, estava sendo decidido coisas importantes. Era a liderança daquela época. E aqui estava sendo decidido, Jesus é famoso, Jesus é popular, Jesus opera milagres. A gente está diminuindo, Jesus está crescendo. Já contratei o Ibope aí para ver aí a pesquisa de urna aí e tal. Ele está ganhando. Ele faz coisas, ele tem poder. Ele tem autoridade. E nós estamos aqui afundando. O que a gente vai fazer? Mata Jesus. Está sendo decidido aqui, ó, nessa reunião aí. A gente mandou um fotógrafo e ele ficou ouvindo a conversa. Está sendo decidido isso aí nessa reunião. O que mais está sendo decidido? É o que a Bíblia diz, verso 11, aí, 10 e 11 do capítulo que nós já lemos. Que é o seguinte, fala assim, não adianta matar Jesus, porque uma pessoa que ele ressuscitou está viva aqui. Então mata Jesus e essa pessoa que é a testemunha daquilo que ele fazia. Ah, é? Então mata Lázaro também. Pronto. Mata Lázaro, mata Jesus e acaba com essa história. Então está sendo decidido esse tipo de coisa aí. E Lázaro nem sonhava com isso. E era o que estava ali para esperar por ele. Nós temos também naquela reunião o anfitrião, o dono da casa. O nome dele? Simão. Muito bem. Olha, pena que não deu tempo de eu trazer. Eu costumo trazer umas coisas na escola sabatina e toda vez que alguém participa eu entrego. Vocês já teriam ganho aí umas 2 vezes. Muito bem. Muito bom. Simão. E quem era Simão? Simão era um fariseu. Simão era uma pessoa abastada, era uma pessoa rica, era uma pessoa importante. Tá certo? Porém, ele era conhecido como Simão o leproso. Simão o leproso. Ele estava ainda leproso nessa ocasião aqui? Não, Jesus o havia curado. Mas ele estava acometido de uma doença terrível, que as pessoas descrevem aqui como como se fosse uma morte em vida. Simão, o leproso. E ele estava condenado à morte pela doença que ele tinha, e Jesus o curou. E ali naquele momento, ele convidou Jesus, os discípulos que estavam lá com ele, falou, vem para minha casa. Acontece que a gente tem pessoas muito peculiares, né? E no caso de Simão, ele era uma pessoa assim diferente, eu diria. Porque ele foi curado de uma doença terrível. E eu fico imaginando que talvez nós todos tivéssemos a mesma atitude de gratidão eterna, mas ele era grato até a página 2. Até a página 2. Ele não tinha aceitado Cristo como um salvador, mas sim como um profeta. Alguém que foi lá e operou um milagre, ele estava curado, está tudo certo, ele é um profeta, segue a vida aí, está tudo bem. Jesus para ele não era um salvador. Então ele convidou Jesus, mas ele não honrou Jesus. Por quê? Porque na continuidade, e aí a gente vai ter que ler, não vai dar tempo, obviamente, mas se vocês forem para a parte de Lucas, e Marcos, e Mateus, vocês vão entender o que aconteceu no decorrer daquela reunião, daquele ajuntamento, daquela ceia. A gente vai ver Maria, talvez eu já tenha que ir para Maria aqui. Vou pular mais um. Em algum momento daquela reunião,
essa mulher foi até Jesus, e aí ela pegou o vaso, tá certo? Que era feito de uma pedra, e ela quebra, ou seja, ela ia usar aquele frasco como um todo, e ela derrama nos pés de Jesus, e também unge Jesus, tá? Não foi só nos pés, também foi na cabeça. E ela, aos pés de Jesus ali, chorava, ao ponto de lavar os pés de Jesus, molhar os pés de Jesus, e enxugava com seus cabelos. E aqui nesse momento causou um certo escândalo, porque as pessoas olhavam, Simão olhava, Simão era o dono da casa, Simão olhava e ficava pensando assim: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, que é uma mulher pecadora. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher aqui, que é uma mulher pecadora, e não deixaria ela ficar aí derramando esse perfume caro, chorando nos pés dele, porque ela é uma mulher pecadora. E Jesus, a Bíblia relata, Simão não falou isso, Simão pensou isso, ok? E Jesus respondeu para Simão propondo a seguinte história: Simão, eu quero te falar uma coisa, a Bíblia diz isso. E Simão fala assim: pois não, mestre, o que é que você quer me falar? E Jesus falou assim: havia duas pessoas, uma devia 500 dinheiros e outra 50 dinheiros. Nenhuma das duas pessoas tinha a condição de pagar a dívida. E aí a dívida foi perdoada para os dois. Quem mais amou? Quem mais amou? E aí ele respondeu: olha, Jesus, eu julgo que aquele que teve 500 dinheiros perdoados amou mais. E Jesus respondeu: julgaste bem. Aquele a quem mais é perdoado, mais ama. Por isso, ela está fazendo isso, porque os pecados dela foram perdoados. E é muito fantástico quando a gente para observar isso, porque Simão não tinha falado, ele estava pensando, e Jesus já conhecia o pensamento de Simão. E já deu a resposta, não deixou Simão sem resposta. Aquele frasco que a Bíblia diz que era de 1 libra de bálsamo, se não foi errado os cálculos, dava mais ou menos meio litro, não era pequenininho. Porém, os 300 denários, porque Judas falou: por que não vende esse perfume por 300 denários e dá esse dinheiro para os pobres? Lembra que Judas não estava preocupado com os pobres, né? Ele era ladrão, conforme a Bíblia diz. Então ele estava interessado: vende esse perfume por 300 denários, a gente embolsa isso aí, eu vou distribuir para os pobres, que no caso eu acho que era ele mesmo. Ele desviava os recursos. Mas o fato é, 300 denários era quase o salário de 1 ano de um trabalhador naquela época. Eu fico imaginando algo como se fosse assim, hoje uns 14 mil reais aquele perfume. Se você pensar em alguém que ganha R$1.400 por mês, não em 12 meses, mas em 10, dá 14 mil reais. Num perfume. E ela fez. E ela comprou. E ela ungiu o corpo de Jesus. Porque aquele tipo de perfume, o nardo puro,
quem usava eram os reis. Só os reis. Com um preço desse também, só os reis. Vinha do norte da Índia, Nepal, um tipo de planta que precisava passar por um processo e aí você conseguia extrair o nardo. Caríssimo. Caríssimo. E ela fez isso. O que moveu o coração dela, senão amor e gratidão por aquele que tinha perdoado os seus pecados e transformado a sua vida? Simão convidou, mas não honrou. Porque Jesus respondeu, deixe-a, porque estava todo mundo criticando ela, tá? Simão ali, estava na dele ali nos pensamentos, mas os discípulos estavam criticando a mulher que tinha quebrado aquele perfume caríssimo. E Jesus falou, deixe-a. E para Simão falou assim, olha, quando eu cheguei aqui, lembra que naquela época lá, a prefeitura ainda não tinha asfaltado as ruas. Então era rua de barro. Acho que eu nunca vi uma rua de barro aqui na cidade. Só no interior, Mas antigamente tinha rua de barro em São Paulo, tá? A gente jogava bola, ficava bem limpinho. E aí o fato é, quando você está andando por caminhos que não são asfaltados, e você anda de sandália, como é que fica? Você vai suando, né? Não tem ar-condicionado. Você vai suando, aí teu pé vai ficando meio assim úmido, e a poeira vai pegando. É uma coisa legal, viu? Chega assim na casa com o pé daquele jeito. Daquele jeito. E aí Jesus falou para Simão, quando eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Porque fazia parte da boa educação. Você recepciona os convidados. Às vezes, no caso, ele era rico, então tinha um servo ali que lavava os pés dos convidados. Isso não aconteceu com Jesus. E falou mais, Jesus falou mais para Simão. Simão, além de você não ter me dado água para lavar os meus pés, você não me cumprimentou com ósculo. O que é o ósculo? Cadê a mocinha? Sabe o que é ósculo? É um beijo. Um beijo. Sim. Um beijo. E Simão também não cumprimentou Jesus. Não lavou os pés, não cumprimentou com beijo. Ou seja, de novo, convidou Jesus, mas não honrou Jesus. Marta, mulher dedicada na obra. E ela estava ali servindo, era amiga de Jesus e estava servindo. E existe muita coisa boa a esse respeito. Você só não pode pegar o serviço, o trabalho e colocar acima do relacionamento com Deus. Então, primeiro se relacione, tenha tempo com Deus e depois você trabalha na obra de Deus. O erro é não fazer nada na obra de Deus. Então, temos que fazer a obra de Deus, mas ter um relacionamento pessoal com Cristo. Falamos aqui de Maria. E agora a gente fala um pouquinho de Judas. Judas, ele se julgava o tal. Tá certo? Eu sou um administrador. Eu sou melhor do que os outros, meus pares. Os pares também dele naquela época também tinham aceitado essa ideia de que Judas era o melhor administrador, sabia aplicar aí o dinheiro, jogava lá no jogo do tigrinho. Cadê? Não jogava não. Mas ele tinha como administrar muito bem, ele era um cara inteligente. E todo mundo acreditava nisso. Só quem não estava enganado era Jesus. Jesus sabia que não era bem assim. Jesus
penetrava a hipocrisia e isso causou uma raiva em Judas naquele momento. Porque naquele momento Jesus falou, deixa ela fazer o que ela tem que fazer. Naquele momento Judas se sentiu contrariado. Como que alguém pode desperdiçar tanta coisa, tanto dinheiro num perfume que poderia estar ajudando muitas pessoas? Ele ficou contrariado, mas era tudo mentira. Na verdade, ele estava querendo o benefício para ele. E por fim nós temos Jesus. Jesus conhece as circunstâncias. Ele, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quanto mais pecador nós somos, maior é a nossa necessidade de Cristo. Ali naquela sala tinha uma quantidade de pessoas. A gente trouxe algumas, que é o que o relato nos traz. E a gente pensa um pouco a respeito de cada uma. Será que eu sou como Simão? Quem sou eu? Quem é você nesse contexto todo? Será que eu sou como Simão, aquele cara que é perdoado, aquele cara que é abençoado? Aquele cara que reconhece Jesus como sendo alguém bom, mas não como sendo Salvador, como sendo Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Será que eu só convido? Bom, fica aqui comigo, a gente almoça, a gente janta e tal. Deu a hora aí, você vai aí para sua casa, ou você vai para onde você quiser ir, e está tudo certo. Será que eu sou aquele cara sem compromisso? Como Simão? Será que a gente é como Marta, que se envolve ali nos trabalhos, na dedicação, no fazer, no entregar, no servir, mas esquece de passar tempo de qualidade com Deus? E fica envolto em tanto compromisso, tanta reunião e tanta atividade, e não para ouvir. E fazer o mais importante, que é se relacionar com Deus. E a gente não pode substituir relacionamento com Deus com um serviço. O serviço na obra de Deus. Ah, mas não dá para fazer o serviço? Parece que dá. Então, relacionamento com Deus e serviço para Deus. São duas coisas extremamente importantes. Ou será que nós somos como Maria, que foi perdoada, que teve a sua vida transformada e que conseguiu demonstrar através de serviço, através de louvor? E certa vez eu entrei num certo, não sei se eu posso chamar de debate, com um pessoal que é de outro, pensa um pouco diferente. E eu mencionei justamente essa questão de Maria, e eu falei assim, olha, quando Maria quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu Jesus, e estava ajoelhado aos pés de Jesus, e chorava copiosamente, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Imagina como ficou o cabelo dela, ela não se importava. Se aquilo ali não for um exemplo de adoração, aí eu também não sei mais o que seria. Eu não sei o que é. Porque o outro lado entendia que Jesus não aceitava adoração. Eu falei, irmão, se isso não for adoração, irmão, então o que seria adoração? E Deus está em busca de verdadeiros adoradores. E às vezes a gente chega na igreja e aí vai cantar o hino, aí não sabe se canta, aí não sabe se levanta a mão, se abaixa a mão. Se levantar a mão é pentecostal.
Aí abaixa a mão. Se cantar mais alto, tá esquisito aí. Vamos fazer uma oração aí para esse irmão que está cantando alto. Se falar um amém, se falar um aleluia, fala, opa, está sendo influenciado aí por outras igrejas. A gente tem que rasgar um pouco os protocolos, né? Quebrar um pouco os protocolos e demonstrar relacionamento com Deus. Porque se eu chego na casa de Deus e eu não consigo adorá-lo, eu não tenho liberdade para adorá-lo da minha forma. De repente a sua forma é mais parada. Eu preciso levantar a mão. O outro precisa bater o pé. Mas ele está demonstrando sentimento. E será que não é isso que Deus está buscando dos seus filhos? O que vocês sentem por mim? Como que vocês conseguem expressar? E a gente sabe que é muito o conflito cósmico, e a gente fala isso com bastante orgulho, porque a gente tem um conhecimento. Então, o conflito cósmico, ele gira em torno da adoração. E a gente parece ali que está no frio do Canadá. Porque não pode, as pessoas vão olhar, as pessoas vão julgar. Maria estava preocupada com os julgamentos? Deus busca verdadeiros adoradores. E nós adoramos, e temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Tudo gira em torno de adoração. Eu vou encerrar lendo um verso, alguns trechos, né? Alguns versículos que eles são muito bonitos, né? Uma parte bíblica assim que eu gosto muito, que traz um alento ao nosso coração. Está em Romanos 8, a partir do verso 33, nós lemos assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe nada que pode nos separar do amor de Cristo. E por mais que sejam tenebrosos os nossos pecados, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Cristo tem e oferece perdão e vida nova para mim e para você. Que esse seja o nosso objetivo a cada dia, de buscar ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Que o Senhor nos abençoe. É o nosso desejo de oração. Vamos ter agora na sequência o louvor.